Complexo de Vira-Latas 2. Após a derrota do Brasil na final da Copa do Mundo de 1950, sediada no próprio país, muitos brasileiros, muitos ficaram revoltados. Alguns até torciam contra o próprio país e faziam previsões calamitosas. Observando esse cenário, Nelson Rodrigues, como nós já citamos aqui, elaborou a sua famosa teoria, ou uma das suas principais teorias, que segundo ele era assim: a pura e santa verdade é a seguinte, que qualquer jogador brasileiro, quando se desamarra das suas inibições e se põe em estado de graça, é algo de único em matéria de fantasia, de improvisação, de invenção. Em suma, temos dons em excesso e só uma coisa nos atrapalha e por vezes invalida as nossas qualidades. Quero aludir isso, então, ao que eu poderia chamar de complexo de vira-latas. Eu estou a imaginar o espanto do leitor. O que vem a ser isso? Eu explico. O complexo de vira-latas é uma teoria criada por Nelson Rodrigues na década de 1950. Para ele, o brasileiro não atingia o seu ápice, ou o ápice do seu potencial, por possuir uma crença inconsciente de que é uma etnia inferior à dos demais, especialmente em face dos europeus. Nelson dizia que o brasileiro precisava encontrar a sua identidade para se desenvolver como país. A teoria ela surgiu especialmente devido às ideias de inferioridade racial de autores famosos do século XX, como Monteiro Lobato, Oliveira Viana e ainda Nina Rodrigues. Pode-se dizer que esses escritores defendiam o complexo de vira-latas, já que defendiam abertamente que o brasileiro é um produto de um erro da natureza, chegando a defender uma purificação racial, né? Como a gente pode citar no nosso texto aqui. Autores como Gilberto Freire e Ariano Suassuna, junto com Nelson Rodrigues, foram alguns dos principais defensores da identidade brasileira, contra, claro, o complexo de vira-latas. Outros pensadores brasileiros se colocaram na contramão do complexo de vira-latas, como nós já citamos, o próprio Suassuna e o Freire. A força dos brasileiros estava na união entre as diferentes etnias e culturas, nas coisas boas que surgiram dessa união. Para o sociólogo, o Brasil possui uma união de etnias que é a chave dos bons elementos culturais do país. Já Suassuna, que era advogado e escritor, concordava com a tese de Freire. Ele foi o idealizador do movimento armorial, criado em outubro de 1970, cujo objetivo era criar uma arte erudita a partir dos elementos da cultura popular do Nordeste brasileiro. O movimento procurava orientar para esse fim todas as formas de expressão artísticas, como a música, a dança, a literatura, as artes plásticas, o teatro, o cinema, a arquitetura, entre outras. Ariano Suassuna e seus seguidores defendiam a língua portuguesa, a cultura nordestina e muitos outros elementos brasileiros. Para eles, os brasileiros deveriam estudar mais a cultura brasileira e se orgulhar dela. Até porque o Brasil ele foi construído com muito sacrifício, honra e coragem. Logo, o sentimento do complexo de vira-latas impede a população de enxergar as virtudes do passado.